Bom dia, pessoal do primeiro ano. Vamos continuar nosso estudo sobre mecânica, né? A gente já viu um pouco sobre deslocamento, né? Resolveu algumas questões também sobre deslocamento. E hoje a gente vai dar... vamos prosseguir, né, com o assunto. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre velocidade e aceleração. Velocidade e aceleração no movimento. Vamos lá. Porque todo movimento, a gente já sabe que todo movimento, se há realmente movimento, tem uma distância sendo percorrida, tem um tempo que vai durar esse movimento e vai ter uma rapidez também nesse movimento. Essa rapidez é justamente o que a gente chama de velocidade. A velocidade ela é relativa à rapidez do movimento. A velocidade ela vai ser dividida em duas, né? A gente tem aqui, ó, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Primeiro, a velocidade escalar média. A velocidade escalar média é a rapidez média com que o móvel desenvolveu durante o percurso que durou um tempo ΔT, certo? É a rapidez média que o móvel desenvolveu durante o percurso que durou um tempo ΔT. Quanto mais rápido o corpo está, lógico, maior a sua velocidade. Isso é muito lógico, não é? Quanto menos rápido, lógico também, menor a sua velocidade, certo? Isso é lógico. Então, rapidez e velocidade são quase que sinônimos, né? Talvez a gente possa até dizer que velocidade e rapidez sejam sinônimos. Agora, como que eu faço para calcular a velocidade escalar média de um objeto, que é o que está aqui, ó. A velocidade escalar média, ela é igual ao deslocamento que ele sofreu, quanto que ele caminhou, dividido pelo tempo que ele demorou para fazer isso. Então, a velocidade média, deslocamento, dividido pelo tempo, certo? Um objeto, ele está no seu percurso, ele saiu de uma posição, foi até outra, então ele andou uma certa distância, ele sofreu um deslocamento e demorou um tempo para fazer isso. Se ele vai de um ponto até outro em um tempo curto, quer dizer que a sua velocidade é alta. Se ele vai de uma posição até outra num tempo mais alto, num tempo grande, a sua velocidade foi baixa. Então a velocidade vai ser isso aí. O quanto que ele andou dividido pelo tempo que ele demorou para fazer isso. Lembrando que esse ΔT é simplesmente o tempo que demorou para ele percorrer essa distância ΔS, esse deslocamento ΔS. Tá certo? O ΔT é o tempo que passou para ele andar a distância ΔS. Agora, a velocidade escalar instantânea. A velocidade escalar instantânea está escrita aí, ó, é a rapidez do móvel em um momento específico. Ela é calculada com um tempo extremamente curto. Tá aqui, ó. A velocidade escalar instantânea é quando o corpo sei lá, durante o seu percurso ele teve variações na velocidade e eu quero saber em um momento específico, naquele momento ali, qual foi a velocidade desse corpo, naquele outro momento qual foi a velocidade desse corpo. Para isso, eu tenho que usar um intervalo de tempo muito curto, extremamente curto, tipo menor que um segundo, bem menor que um segundo, para calcular naquele momento qual foi a velocidade do corpo. Então existe aí uma diferença entre a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média, você pega todo o percurso que ele fez, divide a distância que ele percorreu pelo tempo que ele demorou para percorrer essa distância. A velocidade instantânea nesse momento aqui, ele está com qual velocidade? Essa é a velocidade instantânea. Nesse outro momento aqui, qual que é a velocidade? Essa é a velocidade instantânea. Sobre a velocidade instantânea, a gente não vai fazer contas, não. Porque o cálculo para a velocidade instantânea envolve uma equação, um tipo de cálculo que a gente só aprende a nível superior. Então, aqui na escola, a gente vai calcular apenas velocidades médias. Né? Velocidade média. Então,
às vezes, em algumas questões, vocês vão encontrar apenas o termo velocidade. E como no ensino médio a gente só encontra velocidade média, quando falar velocidade, está se referindo à velocidade média. Agora, por que que nos nomes aqui, ó, tem a palavrinha escalar? Escalar. É porque é o seguinte, a velocidade ela é uma grandeza vetorial, né? A gente já sabe a diferença entre grandeza vetorial e escalar. Grandeza vetorial ela tem direção e sentido, além do módulo, e a grandeza escalar tem apenas um valor, tem apenas um módulo. Só que velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então velocidade ela tem um valor, tem a sua direção e tem um sentido. Ah, a velocidade dele é para cá, ou a velocidade do objeto é para cima, a velocidade do objeto é para lá. Então a velocidade tem uma direção e tem um sentido. Por que então que fala nessa definição aí, velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea? É porque aqui eu estou me preocupando apenas em encontrar o valor. Com essa equação eu encontro apenas o valor da velocidade média, então é a velocidade escalar média. Com essa equação eu não encontro nem a direção e nem o sentido da velocidade. Então por isso que usou esse termo aí, velocidade escalar média. Mas, igual eu já falei, vai ter questões que vocês vão encontrar apenas em contra-velocidade. Vai usar essa mesma questão que está aí, essa mesma equação que está aí. Velocidade é igual a distância percorrida, que é o ΔS, dividido pelo tempo, que é ΔT. Agora, como que a gente expressa a unidade de velocidade? Se você olhar no velocímetro do carro lá, uma hora que você estiver andando de carro com os pais, sei lá, você vai ver que o velocímetro marca uma velocidade e ela é medida em km por hora. Beleza. Só que no sistema internacional não é adotado km por hora. No sistema internacional é metro por segundo. Quilômetro por hora significa quantos quilômetros ele andou em um determinado tempo. Metro por segundo, em uma hora, desculpa. Quilômetro por hora quer dizer quantos quilômetros que esse corpo consegue andar, que o automóvel consegue andar em uma hora. Metro por segundo é quantos metros que ele consegue andar em um segundo. E dá para fazer uma transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado, no nono ano, a gente já fez isso. E é multiplicando ou dividindo por um valorzinho 3,6. Talvez vocês vão lembrar. Olha só. Se eu tenho uma velocidade em km por hora e eu quero saber quanto que isso vale em metro por segundo, eu divido o valor por 3,6. Agora, se eu tenho em metro por segundo e quero saber em km por hora, eu multiplico por 3,6. Lembrando que no sistema internacional, o valor usado é metro por segundo. A unidade usada é metro por segundo. Sistema internacional, metro por segundo. Olha só, dois exemplos aqui. 72 km por hora para transformar para metro por segundo. De km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então eu vim aqui, ó, 72, dividi por 3,6, que deu 20 metros por segundo. 72 km por hora é a mesma coisa, a mesma velocidade de 20 metros por segundo, só que expressados com unidades diferentes. Agora, 15 metros por segundo. 15 metros por segundo dá quanto em km por hora? De metro por segundo para km por hora, multiplica por 3,6. Então vem aqui, ó, 15 vezes 3,6. Quanto é que tá aí? 54. 54 km por hora. Então 15 metros por segundo equivale a 54 km por hora. É assim que a gente resolve isso. Agora, sobre aquela equaçãozinha que eu mostrei, né? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Tem uma coisinha para dizer aqui, ó. Essa equação ela serve para encontrar velocidade, deslocamento dividido pelo tempo. Só que eu posso encontrar com essa equação também a distância, ó. Se eu pegar esse ΔT e passar para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Vai ficar ΔS igual a V vezes ΔT. Tá aqui, ó. Então, se eu quero calcular com essa equação a distância, dá também velocidade vezes tempo. Agora, se eu quero calcular o tempo do movimento, dá para fazer também utilizando a mesma equação, que vai ficar assim, ó. Eu pego o ΔT, passo para... vem aqui, ó. Tá, ΔT e V, né? Você pega esse V que está aqui e passa para o lado de cá dividindo. Vai ficar ΔT igual a ΔS sobre V. Tá aqui, ó. ΔT igual a ΔS sobre V. Ou seja, o tempo é igual à distância percorrida dividido pela velocidade.
Então, com essa mesma equação, você consegue encontrar três coisas: velocidade, a distância percorrida ou deslocamento do objeto e o tempo que ele demorou para fazer isso aí. Certo? Tá bom. Daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões sobre velocidade. Mas vamos explicar um pouquinho agora aceleração. Não, vamos fazer as atividades, duas questões logo sobre velocidade, né? Para não ficar esquecido. Vocês podem pegar aí a apostila de vocês, lá na página 40. Deixa eu pegar aqui também. A apostila na página 40 tem algumas questões, e essas questões vão estar nas atividades que eu vou passar para vocês. Mas já vou resolver duas delas aqui já. A questão 1, aí na página 40, fala assim, ó. Em uma partida de futebol entre Brasil, página 40, questão 1. Em uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 60 metros. Supondo que ele tenha gastado 8 segundos para percorrer essa distância, determine a velocidade escalar média do jogador nessa arrancada. Vamos lá. A distância que ele percorreu nessa arrancada, 60 metros. O tempo que ele demorou para fazer isso, 8 segundos. A velocidade, então, vai ser a distância que ele percorreu, 60, dividido pelo tempo que ele demorou para fazer isso, que é 8. 60 dividido por 8, 7,5 metros por segundo. Essa foi a velocidade do jogador. Tá aí, ó. 7,5 metros por segundo. Beleza. A questão número 2, da página 40 ainda. Diz assim, ó. Imagine que você tenha que fazer uma viagem de 120 km entre duas cidades. Calcule quanto tempo em minutos você gastará se estivesse em um carro com as seguintes velocidades. Letra A, 80 km por hora. Então, olha só. Ele te deu uma distância de 120 km e você tem uma velocidade na letra A de 80 km por hora e está pedindo para calcular quanto tempo que ele demora para percorrer esses 120 km com velocidade de 80 km por hora. Vamos lá. Para calcular o tempo, cadê? Está aqui, ó. Para calcular o tempo é a distância percorrida dividida pela velocidade. Ou seja, distância 120, está aqui em cima aqui, ó. Distância 120, pus aqui. Tempo, não, e velocidade 80. 120 dividido por 80. 120 dividido por 80, eu simplifiquei, né? Cortei o zero daqui, ficou 12 dividido por 8. 12 dividido por 8 dá 1,5 horas. Então esse é o tempo, ele vai gastar 1,5 horas, 1 hora e meia. Só que tem um acréscimo nessa questão aí, ele está pedindo para colocar a resposta em minutos. 1 hora e meia dá quantos minutos? 1 hora é 60, meia hora 30. Então dá no total 90 minutos. Mas eu fiz uma regra de 3 aqui, ó. 1 hora é 60 minutos, 1,5 horas x. 60 vezes 1,5, 90. Então x deu 90 minutos. Então tem duas questõezinhas aí já resolvidas sobre velocidade. Essas questões vão estar lá estão na atividade que eu já postei aí para vocês. E vocês vão continuar resolvendo as outras, que é um pouco parecido, algumas mais difíceis do que essas, outras mais fáceis, mas pode continuar resolvendo lá. Agora eu queria falar rapidamente também sobre a aceleração. A aceleração surge, a aceleração existe, igual eu falei ano passado também para vocês, que eu lembro que eu falei, não sei se vocês estão lembrados, mas existe aceleração no movimento quando tem mudança de velocidade. Se a velocidade altera, existe aceleração. Então a aceleração vai ser variação da velocidade dividido pelo tempo. Coloquei aqui também, ó, anotei aqui, ó. A aceleração é a medida do quanto a velocidade de um móvel ou de um corpo, né, de um corpo móvel variou em determinado tempo. Então, em um determinado tempo,
a velocidade sofreu um aumento ou a velocidade sofreu uma diminuição. Alguém apertou no acelerador para a velocidade aumentar. Alguém apertou no freio e a velocidade diminuiu. Ou existia um atrito entre as superfícies dos objetos que estão em movimento ali e fez com que o objeto diminuísse a sua velocidade. Então a aceleração vai ser isso. É o quanto que a velocidade mudou em um determinado tempo. A velocidade aumentou, diminuiu em um tempo, então teve aceleração. Vai ser calculado assim, ó. A aceleração escalar média igual a variação da velocidade dividida pelo tempo. O mesmo motivo que tem escalar e médio aqui é porque é escalar, porque eu só estou calculando o valor, só estou me preocupando com o módulo. Então, está colocado aí na definição aceleração escalar média. E é média porque eu só estou me preocupando com a velocidade inicial e velocidade final e o tempo que aconteceu isso. Mas pode ser que no meio desse tempo teve outras variações de velocidade, mas eu estou calculando apenas a média. A inicial, velocidade final, quanto que aumentou ou quanto que diminuiu, dividido pelo tempo. Então isso é velocidade escalar média. Aceleração média. Está aqui, ó, ΔV, variação da velocidade, dividido pelo tempo. Do mesmo jeito que a variação da posição é a posição final menos a posição inicial, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Certo? Exemplo. Olha esse exemplo aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho um carrinho aqui que ele está com velocidade inicial 10. Passou 1 segundo, a velocidade dele foi para 12. Passou mais 1 segundo, a velocidade dele aumentou para 14. Passou mais 1 segundo, a velocidade dele foi para 16. Tá vendo? A cada segundo, a velocidade está aumentando 2. Tá vendo? Cada segundo que passa, a velocidade está aumentando 2. Velocidade 10, passou 1 minuto, velocidade 12, passou 1 minuto não, 1 segundo, desculpa. Passou 1 segundo, velocidade 12, passou 1 segundo, velocidade 14, passou 1 segundo, velocidade 16. A cada segundo, a velocidade está aumentando 16. Então, a aceleração, nesse caso aí, vai ser quanto? Vamos medir. Olha só, eu calculei aqui em cima. Aceleração média, variação da velocidade dividido pelo tempo. Velocidade final, 16, menos velocidade inicial, 10. Velocidade final, menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. Quanto tempo que aconteceu isso? Ó? Daqui para cá, 1 segundo. Mais 1 segundo. Mais 1 segundo. Então, isso aconteceu em 3 segundos. 16 menos 10 sobre 3. 16 menos 10 dá 6. Dividido por 3 dá 2. Tá certo? Olha aí, tanto que é lógico. A cada segundo, a velocidade está aumentando 2. Passou 1 segundo e foi de 10 para 12. Passou mais 1 segundo, foi de 12 para 14. Passou mais 1 segundo, foi de 14 para 16. A cada segundo, a velocidade aumentou 2. Então, a aceleração é 2 metros por segundo a cada segundo. Agora, vamos para a unidade da aceleração. Passou, nesse exemplo, a velocidade aumentou 2 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 2 metros por segundo. Tá vendo que na minha frase tem segundo 2 vezes? 2 metros por segundo. Então, se é segundo por segundo, eu posso colocar segundo ao quadrado. Então, a unidade de aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Eu coloquei aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Tem uma questãozinha aqui, ó. Mais uma, né? Na página 43, vamos fazer então uma questãozinha sobre aceleração. Na página 43 da apostila, questão 1. Página 43, questão 1, fala assim, ó. Em uma revista de veículos, uma matéria informa que o carro é capaz de, partindo do repouso com velocidade zero, velocidade inicial igual a zero, esse V0 aí é velocidade inicial. Eu gosto de usar um I, mas aí coloca um zero, né? Então, velocidade inicial é zero. Atingir a velocidade de 108 km por hora em 3 segundos. Então, ele parte do repouso, velocidade zero, atinge 108 km por hora em um tempo de 3 segundos.
determine qual a aceleração média desenvolvida pelo carro em metros por segundo ao quadrado. Então pronto. Olha só. Velocidade inicial, 0. Velocidade final, 180. Só que como ele está pedindo em metro por segundo ao quadrado, eu já vou transformar logo essa velocidade aqui para metro por segundo. 108 km por hora, divido por 3,6, isso vai dar 30 metros por segundo. Então essa é a velocidade em metro por segundo. É 108 km por hora, transformei para 30 metros por segundo. Agora pede a aceleração. A aceleração é igual a variação da velocidade dividida pelo tempo. Variação da velocidade dividido pelo tempo. A velocidade era 0, aumentou para 30. Então a variação da velocidade é 30. E o tempo é 3. Então a aceleração média deu 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desenvolvida pelo carro na questão 1 aí da página 43. A variação da velocidade dividida pelo tempo deu uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, existe uma situação em que a velocidade não altera o valor, mas altera a sua direção e o seu sentido, que é em um movimento do tipo circular. Olha só esse movimento aqui, ó. Pensa, amarra uma pedra num barbante e começa a rodar esse barbante. A pedra vai ficar girando, mudando a direção da sua velocidade, ó. Nesse momento aqui, a velocidade é para cá. Nesse momento, 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 a velocidade é para cá. Então, nesse tipo de movimento, o valor da velocidade não muda, mas a direção e o sentido muda. Então, se teve mudança na velocidade, mesmo que não tenha sido no seu valor, foi na direção e no sentido, tem uma aceleração. Esse caso é chamado de aceleração centrípeta. Eu coloquei aqui, ó. A aceleração centrípeta, ela surge quando o valor da velocidade não muda, porém o móvel realiza uma curva alterando a direção e o sentido da velocidade. Então, quando o móvel ele faz uma curva ou fica girando, ele está alterando a direção e o sentido da velocidade. Então, tem também uma aceleração, e essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, representada pela letrinha AC. E é calculada assim, ó, o valor da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Olha só, o raio, lembra do raio de um círculo? É a distância do centro do círculo até a sua borda, né? Então aqui é o raio, eu vou ter a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, me dá a aceleração centrípeta. No caso dele não ficar fazendo círculo, ter apenas uma curva aqui. Toda curva também tem um raio. Então se ele está fazendo essa curva, o raio está aqui. Se eu pegar a velocidade e elevar ao quadrado, igual aqui, ó, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, eu vou ter a aceleração centrípeta. Fiz uma questãozinha também, na página 43 também, questão número 6. Página 43, questão número 6, fala assim, ó. A trajetória de uma partícula representada na figura é um arco de circunferência de raio r igual a 2 metros. O raio é 2 metros. Percorrida com velocidade de módulo constante v igual a 3 metros por segundo. Então o carro, sei lá, o objeto está fazendo esse movimento aqui, tchuc, igual está no desenho e na apostila, mantendo a sua velocidade, só que mudando de direção. Então tem uma aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, v ao quadrado dividido por r. Já disse na questão que o r é 2 e que a velocidade é 3. Então vai ficar a aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r, 3 ao quadrado sobre 2, 3 ao quadrado dá 9 sobre 2. Então a aceleração centrípeta, 4,5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então tá aí alguns pontos sobre aceleração e sobre velocidade. E eu postei lá no Classroom uma questãozinha também, algumas questões, né, na apostila aí para resolver sobre isso aí. Se tiver dúvidas, vai me falando que eu vou ajudando a resolver. Nas duas próximas aulas, que é na quarta-feira que vem, na sexta-feira que vem, eu vou fazer lives para a gente tirar dúvidas sobre essas questões que vocês vão passar a semana aí fazendo e me perguntando, tirando dúvidas. A atividade vai ser entregue só na outra sexta-feira. O prazo final é na sexta-feira que vem. Então a gente tem uma semana para fazer. No meio disso vai ter 2 dias de aula. Nesses 2 dias serão lives para justamente ajudar a resolver
essas questões, certo? Então a gente vai usar muito aí os nossos horários de aula para fazer essas atividades. Eu acho que é isso mesmo. Depois do vídeo aqui vocês vão resolver a atividade lá que eu já postei. E é isso mesmo. Valeu, falou, até mais, viu?